Você já ouviu falar em plano de ensino e plano de aula? Ah, esse aí você já deve ter ouvido falar assim, né? É capaz de já até ter feito um plano de aula em algum momento, em alguma outra disciplina, por exemplo. E sequências didáticas? Bem, nesse momento agora da nossa disciplina, nós veremos justamente sobre esses 3 pontos, dentro daquilo que nós chamamos de planejamento de ensino. Nosso objetivo aqui é entender, descrever e fazer, né? Criar uma sequência didática. Para isso, nós precisamos entender o que é um plano de aula e nós precisamos entender também o que é um plano de ensino. Então, eu convido você a vir nessa última parte da nossa atividade, né, e da nossa disciplina, onde nós falaremos sobre o planejamento de ensino. Bem, gente, sobre o planejamento de ensino, é importante a gente tentar, né, que num planejamento de ensino, os processos de decisão, eles são múltiplos. E para cada etapa existem várias alternativas. Assim como nós vimos falando em outros momentos sobre o planejamento, né, nos diversos níveis em que ele se apresenta, a gente tem sempre ressaltado a importância de nós não pensarmos no planejamento apenas como algo normativo, como algo engessado, onde os professores precisam, né, se adequar àquela estrutura. Acima de tudo, é necessário nesse processo pensar sobre os objetivos educacionais, como nós já vimos falando, né, há tempos atrás. É nesse processo, né, do planejamento de ensino que envolve a organização dos educadores durante o processo de ensino. Obviamente, o planejamento de ensino, né, ele vai pedir essa organização, né, a interação, na verdade, também entre esses educadores e os alunos na elaboração dos planejamentos, na elaboração dos processos, né, e também daquilo que vai ser colocado e projetado para o ensino, para um ano letivo. Então, o planejamento de ensino ele necessita, né, efetivamente estar pensado e projetado dentro do ano letivo e daquilo que consta no projeto político-pedagógico da escola, na estrutura de ensino, né, da instituição educacional. Então, é muito importante que a gente pense nesse processo dessa maneira. Além disso, o planejamento ele pode ser compreendido, né, de uma forma estreita, onde se produz, né, na escola, no contexto histórico e também onde a educação se realiza. Então, é no processo de planejamento de ensino que nós conseguimos entender, né, onde o nosso plano, a nossa organização, ela se constitui. Então, a escola, nesse sentido, né, ele passa a ser também um elemento integrador junto com o contexto social. Vejam bem, a integração entre a escola e o contexto social, ela faz com que você tenha uma integração também de diferentes setores da atividade humana de forma participativa. Ou seja, não tem como nós pensarmos no planejamento de ensino sem nós pensarmos em cada um dos nossos momentos, né, planejados de uma maneira participativa. Porque senão nós recaímos naquele processo que nós já falamos anteriormente, que é apenas de você pegar uma estrutura, um planejamento e colocar dentro de uma estrutura de plano de ensino. Você vai ver, né, vocês verão que várias formas e vários tipos de planejamento, né, de ensino. Assim como verão vários tipos de sequências didáticas, verão vários tipos de planos de aula, né? No entanto, o que é importante a gente atentar aqui é que, em todos esses casos, o objetivo educacional, né, aquilo que se pretende ao fim daquele plano de curso, ou daquele plano de aula, ou daquela sequência didática, precisa estar muito explícito ao professor, né, e explícito também aos alunos. O que se pretende com aquilo?
porque eles precisam se motivar, eles precisam estar motivados para seguir num determinado plano em que o professor está propondo, tá certo? Além disso, o planejamento, né, ele precisa ter um caráter que vá para além do caráter somente instrumental, tá? Então não pode ser um caráter apenas da estruturação e após você estruturou muito bonitinho ali o plano de ensino e ele foi e ficou, né, com uma proposta de plano e não se consolidou ou não foi reavaliado, né? Então é preciso conferir a materialidade, ou seja, de o quão execuível, né, aquele plano ele vai ocorrer ou ele deve ocorrer, tá certo? Então, a materialidade daquele plano na escola e nos sujeitos que estão envolvidos, sejam os professores, né, sejam os alunos nesse processo, é preciso que você seja tenha a proposta de materialidade nesse sentido, tá? Então ele precisa ser execuível, ele precisa ter uma forma de acontecer na escola. Não adianta apenas planejar, é preciso materializar esse processo, tá certo? Bem, nós podemos encontrar algumas fases, né, que são de planejamento de ensino e as partes que iriam compor esse planejamento. Uma das mais conhecidas é a de Turra, né? É uma um pouco mais antiga, mas essa estrutura ela apresenta-se da seguinte forma, né? Então você vê aqui que o planejamento de ensino ele teria justamente um momento de preparação, né? Esse momento de preparação ele exige uma estruturação do plano, tá certo? Esse processo de preparação ele leva a um desenvolvimento, tá? Onde o desenvolvimento estaria ligado ao plano em ação, ou seja, a efetivação do plano de ensino, correto? E a partir do processo do plano de ensino em ação, você tem um processo de aperfeiçoamento que ele é possibilitado pela avaliação, correto? Então, aqui é muito importante nesse planejamento da turma, onde o aperfeiçoamento se dá a partir do processo de avaliação. Então, qual é essa avaliação? Não é só apenas a avaliação do ensino e aprendizagem. É a avaliação que o professor também faz do plano de ensino, tá? De como o plano está se constituindo, como ele está em ação, correto? Então, o aperfeiçoamento que se dá aqui, ele está dentro desse processo de avaliação. Conjuntamente, se a gente for aqui à direita, verificar justamente essas fases, né, de preparação, de aperfeiçoamento, de desenvolvimento para a turma, né, ela se constitui da seguinte forma. Então você tem um momento de conhecimento da realidade, onde você pode fazer uma sondagem, você pode determinar os objetos, né, determinar a fazer uma seleção e organização dos conteúdos, uma seleção e organização dos procedimentos de ensino, onde aqui é observado, né, uma seleção dos recursos que serão utilizados, uma seleção dos procedimentos de avaliação. Então você faz uma sondagem, faz uma identificação na escola, na sala de aula, né, conhecendo a realidade da escola, a realidade dos alunos, né, quais são os temas de interesse aquela garotada, né, ou aqueles adultos, dependendo da fase que você está inserido, né, de ensino. Após isso, você faz uma estruturação do plano de ensino, tá? Que ele pode ser uma estruturação anual, ele pode ser uma estruturação semestral. Então, por exemplo, na universidade, a nossa estruturação do plano de ensino ela é semestral, porque os cursos, a maioria deles são semestrais. Tá? A partir dessa estruturação do plano de ensino, você tem um plano de ação, né, que é o que você vai executar efetivamente, e aí avaliação, feedback e replanejamento. Então esse seria um processo visto pela turma, indicado, né, pela turma, seriam as partes que compõem
o planejamento de ensino, correto? De todo modo, é importante a gente atentar ao feedback e ao processo de avaliação, que é ele que, segundo a turma, leva ao aperfeiçoamento. Tá? Conjuntamente a esse processo, nós temos, né, uma definição da Tânia Lopes, em que ela vai definir esse planejamento da seguinte forma. Né? Ela vai dizer, em síntese, né, na efetivação dessa forma de planejamento, é importante que ressaltem suas principais diretrizes. Então, a ação de planejar implica a participação ativa de todos os elementos envolvidos no processo de ensino. Então, é importante não deixar ninguém de fora desse processo. Né? Deve-se também priorizar a busca da unidade entre a teoria e a prática, tá? Na praxis, né? Como a gente conhece, e o planejamento deve partir da realidade concreta. Então, aluno, escola, o contexto social. Além disso, deve estar voltado para atingir o fim mais amplo da educação, né? Que é o processo educacional, aprendizagem, formação da cidadania. Né? Então, em face do exposto, podemos concluir que a concepção de planejamento de ensino, né, que é esboçada aqui, ela tem, né, uma relação com a educação. A ação de planejar não pode ser encarada como uma atividade neutra. Né? Então, ela é uma atividade política, é uma atividade cultural, é uma atividade que vai envolver vários processos presentes durante o processo de planejamento, como nós temos visto. Né? De outra parte, a opção do professor por um pensamento crítico e transformador. Né? Isso é possível a partir de uma formação de uma forma participativa e problematizadora. Né? Então, não tem como nós pensarmos no planejamento de ensino apenas dentro de uma estruturação, de certa forma, de planejamento, sem pensar em como nós podemos estimular essa forma participativa e problematizadora do ensino nesses locais, correto? Então, dentro do planejamento de ensino, nós temos o plano de ensino, tá? Então, nós já falamos em outro momento sobre a diferenciação entre planejamento e plano, e aí nós temos o plano de ensino. O plano de ensino trata-se de um roteiro, né, das unidades didáticas de um ano ou um semestre, certo? Então, a gente sempre apresenta, por exemplo, eu sempre costumo apresentar, né, nas disciplinas do plano de ensino. Eu tenho para vocês o plano de ensino de introdução ao ensino de biologia. A gente teve que mudar depois, né, por conta da questão da pandemia, mas ele sempre, no caso da universidade, no curso de ciências biológicas, ele é estruturado de maneira semestral. Tá? Mas na escola ele pode ser elaborado de maneira anual. Tá? Então constitui-se na visão, né, do Libânio o plano de ensino de justificativa da disciplina em relação aos objetos da escola, os objetivos da escola, perdão, objetivos gerais, objetivos específicos, conteúdo apresentando a visão temática, né, por unidade, certo? Por unidade de ensino, o tempo provável e o desenvolvimento metodológico que vai ser feito nesse plano de ensino. Então, para o Libânio, essa é a estrutura de planejamento de ensino. Então, a gente vê que tem um pouquinho de diferença na estrutura da turma, né? Mas ainda permanece a ideia de que você tem que ter um objetivo geral, que você precisa ter uma estruturação de conteúdo dentro desse processo, né? E, de certa forma, fazer um desenvolvimento metodológico de acordo com os recursos e com a sua compreensão de ensino tá presente aqui nesse momento do planejamento. Então, aqui, gente, dentro da estrutura do Libânio, nós encontramos, né, a, a, a seguinte estrutura, né, a seguinte conformação do plano de ensino. A justificativa da disciplina em relação aos objetivos da escola. Então, qual a importância e o papel da matéria do ensino no desenvolvimento das capacidades, né, cognitivas dos alunos. Para que serve ensinar tal matéria, o porquê e para que e como, né,
ensinar determinada matéria. Os objetivos gerais, ok? Que pelo Libânio eles apresentam 3 níveis de abrangência, tá? Vamos ficar bem atento para isso. São as finalidades educativas, de acordo com as ideias e valores da sociedade, os princípios e diretrizes de orientação do trabalho escolar com base no plano pedagógico, didático, e o ensino da matéria na visão do professor e da sociedade de valores e ideais. Tá? Conjuntamente com isso, aqui a gente tem, por exemplo, alguns objetivos gerais que a gente pode elencar em ciências naturais. Esse esquema que eu apresento para vocês já é um esquema já baseado no livro Didática das Ciências Naturais, né, do Legal do Geraldo, em que ele vai fazer uma conformação e vai propor, né, organizar os objetivos gerais desse ensino. Então, compreender a natureza e sua estrutura em sua dinâmica pode ser considerado um processo de fenômenos naturais, sua diversidade, sua unidade. Desenvolver o vocabulário e linguagem científica básica, né, como forma de compreender e transformar o mundo. Além disso, desenvolver visão de mundo de uma forma crítica e totalizadora, buscando a integração dos conhecimentos das ciências naturais entre si, desde com as ciências sociais e todas as ciências, né, com a filosofia. Então, são alguns desses objetivos gerais. E desenvolver habilidades cognitivas, né? Então, observação, registro, compreensão de textos, aplicação prática de conhecimento científico. Então, é muito importante a gente ficar atento nesse caso aí, para nós entendermos, né, para nós entendermos nesse sentido, tá, gente, que os objetivos gerais de ciências naturais, eles vão para além daqueles objetivos que são ensinar os conteúdos em si, né? Então, o professor de ciências naturais, o professor de biologia, ele precisa, né, estar atento que os objetivos eles vão para além, né, desse ensino dos conteúdos. Esse é um dos processos. Né? Então, estimular a observação, estimular o registro, estimular o entendimento, né, do processo de investigação, compreender, por exemplo, como que gráficos se constituem, né, no ensino de biologia, né, entender vários processos que estão relacionados ao conhecimento científico e a sua relação com a sociedade, certo? Então, vai muito além do que você somente trazer uma abordagem ou fazer uma abordagem de conteúdo, certo? Se nós pensarmos ainda em objetivos específicos no plano de ensino, então nós vamos pensar que eles particularizam a compreensão das relações entre a escola e a sociedade, especialmente do papel, né, da matéria de ensino. Então, eles sempre possuem um caráter pedagógico. Além disso, eles observam uma sequência lógica e os graus de dificuldade como desafios e problemas dos estudantes. Então, é sempre importante pensar, por exemplo, quando nós vamos organizar, nós vamos organizar as sequências didáticas, mas quando nós vamos organizar nosso plano de ensino, a gente sempre tem que galgar que os nossos alunos eles consigam empreender e passar por dificuldades e desafios e problemas, né, colocados pelos conteúdos para problemas maiores. Então, é um processo de aprendizagem, mas é um processo também de crescimento intelectual desses nossos alunos, né? Então, sempre pensar em o que nós podemos estimular para que eles possam resolver problemas outros além daqueles problemas iniciais que nós propusemos, né? Ou do processo dos nossos objetivos. Conjuntamente com isso, nos objetivos específicos do plano de ensino, se deseja um caráter pedagógico, tá? Que deve especificar os conhecimentos, então conceitos, fatos, princípios, teorias, interpretações, ideias organizadas e também as habilidades. Então, aplicar fórmulas, observar, coletar, organizar informações, formular hipóteses, usar instrumentos e materiais dirigidos. Então, por exemplo, se você vai propor
para um aluno uma atividade em que você tem uma observação no microscópio, por exemplo, de estruturas biológicas, é importante que o aluno compreenda nesse sentido, entenda o material que ele está utilizando, o instrumento que ele está utilizando, né? Por que você vai utilizar uma determinada lâmina e não outra? O que você pretende com que os alunos observem ali naquele processo? Ao desenhar, o que o professor tem como objetivo ao solicitar, por exemplo, um desenho de uma lâmina para um aluno, né? É muito importante que a gente tenha essas noções de habilidades que fazem parte do conhecimento biológico. Então, a observação em microscópio, a identificação de imagens, estruturas celulares, faz parte do conhecimento biológico, né? Agora, a gente precisa sempre ter isso dentro de uma perspectiva do próprio objetivo de ensino. Além disso, desenvolver habilidades cognitivas como observação, registro, compreensão de textos, aplicação prática de conhecimentos científicos. Então, são pontos a se levar em consideração. Por exemplo, se nós pensarmos no conteúdo, né, para além dos objetivos, sobre a relação entre seres vivos e o ambiente, nós vamos observar, nós vamos ver que, por exemplo, nós podemos colocar como observar e identificar, né, numa certa área da escola, por exemplo, ou próxima dela, tipos de seres vivos conforme diferentes hábitats em que são encontrados. Então, solo, ar, troncos podres, debaixo de pedras. Podemos, por exemplo, diferenciar elementos que compõem o ambiente de uma determinada região. Então você vai fazer uma diferenciação, por exemplo, de hábitos a partir disso. Então a diferenciação ela é um processo, é um conteúdo onde você vai ter dentro dos seus objetivos uma habilidade que o aluno vai ter que desenvolver, né? Ou então, por exemplo, exemplificar a influência do ambiente sobre os seres vivos e a interferência do homem sobre o meio ambiente. Então são pontos que podem muito bem fazer parte desse processo de ensino, correto? Bem, e aí, no plano de ensino, os conteúdos eles são apresentados dentro de uma divisão temática por unidade, que a gente vai chamar de unidade didática. Essa unidade didática é onde nós vamos inserir os planos de aula, né? Então, representa-se na unidade didática, ou seja, o conjunto de temas interrelacionados que compõem o plano de ensino para uma série. Então, as unidades didáticas elas vão justamente definir, né, e estruturar essas aulas. Bem, então nós chegamos aqui à unidade didática, né? Que é essa estrutura que vai anteceder o plano de aula, né, para o Libânio. Outros autores também vão defender essa presença de uma unidade didática. Essa unidade didática apresentada, ela está no próprio livro do Libânio, né? Como ela é sobre ciências, eu trouxe ela com uma forma de material para vocês. Então, a gente tem a unidade 3, né, que são os seres vivos, vocês podem ver aí, seria uma unidade. E aqui nela, a gente insere o que seriam os conteúdos. Então, os seres vivos nascem, crescem, reproduzem e morrem, né? Então, uma definição ali bem das séries iniciais, né? Há uma dependência entre os seres vivos e a alimentação, então são os conteúdos. Precisamos conservar a fauna e a flora, né? E aí dentro dele o desenvolvimento metodológico. Então o que você faria? Pediria aos alunos que citem os nomes de plantas, animais, né? Então a professora anotaria esses nomes. Os alunos deverão separar entre os elementos citados os que nascem, os que crescem, os que reproduzem. E aí construir um quadro, né? E uma proposição de reforço. Veja bem o seguinte, a unidade didática ela apresenta nesse caso, né, uma estrutura de objetos específicos de desenvolvimento metodológico, onde se estabelece a linha do que deve ser seguido no ensino e na assimilação. Então a unidade didática ela não se encerra na aula em si, tá? Você pode ter dentro de uma unidade didática mais de uma aula, mais de um momento de aula. Então não é o plano de aula em si ainda, é o processo da unidade didática. Quando a gente vai ver lá por exemplo,
o nossa base nacional comum curricular, voltando a ela, a gente vai ver que há unidade didática, no caso do ensino de ciências, suas tecnologias. As unidades são matéria e energia, vida e evolução, terra e universo. Dentro dessas unidades didáticas, você vai ter, obviamente, a proposição dos planos de aula. Na Base Nacional Comum Curricular, você não tem os planos, mas você tem as unidades divididas, né? Separadas. Então, lá você vai ver que as unidades didáticas elas se constituem na etapa do ensino fundamental, então no primeiro ano do ensino fundamental, que eu estou falando especificamente do ensino fundamental menor, mas só para a gente ter uma noção de como que ela se distribui. E aí você vai ter matéria e energia, vida e evolução e tal, né? E justamente as habilidades, como é que elas vão aparecendo. Então, comparar as características, identificar e nomear diferentes escalas de tempo, tá? Localizar e nomear e representar graficamente, certo? Então são pontos que nós precisamos ficar atentos, né, dentro dessa estruturação. Então sempre os verbos dentro dessa conformação, né? Então de identificar, de nomear, de localizar, representar, comparar, que são habilidades que os alunos precisam desenvolver nesse processo, tá? Então descrever determinada estrutura, analisar um gráfico, construir, né, gráfico, né, localizar um processo, né, de certa forma identificar um material, né, quando a gente já vai falar mais especificamente para o ensino de ciências, então um material, a composição de diferentes materiais, são habilidades presentes nesse sentido. Aqui, tá, gente, você vai ter o desdobramento a partir disso daquilo que nós vamos chamar de plano de aula, tá? E no nosso caso, especificamente, nós veremos também a sequência de didática, né? Então essa estrutura é uma estrutura que vai se disponibilizar no plano de aula, tá? Então só para nós ficarmos atentos, vamos ter vários planos de aula, né? A ideia aqui não é ficar justamente discutindo o plano de aula, cada um deles. Isso não seria positivo para a gente aqui. Então eu vou mostrar só apenas alguns modelos, de acordo com os seus autores. E aí vocês vão ver que, no geral, a ideia do objetivo principal ela vai estar presente, né? É o principal ponto presente nesses modelos, tá certo? Então a gente tem aqui o modelo do José Carlos Libânio, onde você tem aqui objetivos específicos, conteúdos, desenvolvimento metodológico, preparação, introdução do assunto, sistematização e aplicação, né? A avaliação e o referencial teórico que será utilizado. Também o modelo do Celso Vasconcelos, que é um outro autor que discute sobre planejamento, onde você iniciaria com um assunto, a necessidade, né, o objetivo, o conteúdo, a metodologia, o tempo, os recursos, a avaliação, a tarefa. Tá? Então, é um outro tipo de modelo, observações. Há também um modelo do plano de aula do Juan Dias Bordenava, né, e Adair Pereira, onde você faria uma estruturação da preparação da classe, apresentação de uma situação problema, né, onde o professor coloca um desafio para os alunos e os alunos vão tentar resolver esse processo a partir da pesquisa conjunta de uma solução, tá? A teorização desse processo, as descobertas, né, dos alunos que se dariam a partir dessa pergunta-problema e a aplicação. Isso é muito utilizado nas sequências que chama de sequência de ensino investigativas. É um formato de sequência de ensino onde você parte de uma investigação, de uma problematização de uma situação problema. Então esse é um outro tipo de modelo de plano de aula. Há também o modelo do plano de aula do Emílio Neres, então objetivo, motivação, desenvolvimento da aula, então revisão da aula anterior,
assunto novo, síntese, procedimento didáticos, tá? Notas complementares. Então, são vários modelos que a gente tem presentes, né, do que seria o plano de aula. No geral, quando a gente está vendo aqui, esses inúmeros modelos, né, inúmeros não, é que eu tenho 7 modelos, pelo menos, são modelos que sempre recaem naquele ponto que eu falava para vocês, né, que é justamente qual o objetivo, qual a finalidade que nós temos nesse processo. Tá? Então, é muito importante a gente atentar. Percebam que a partir do momento que a gente vê o que é planejamento, que a gente consegue estruturar o planejamento de ensino, né, o planejamento educacional, o planejamento curricular, fica mais fácil a gente entender o plano de aula em si, que é a unidade básica do processo de ensino. Né? Então, a gente a gente sai daquela concepção de você ter uma estruturação somente de um quadro para você colocar as informações nele, mas passa a entender do porquê você vai utilizar uma metodologia e não outra, tá certo? Então isso é muito importante para que a gente fique atento para entender os planos de aula. Esses planos de aula serão disponibilizados para vocês na sala do Classroom e vocês poderão utilizar quaisquer um deles, desde que compreendam o objetivo, tá certo? Então é muito importante a gente atentar para isso. A partir então a gente vai ver sobre sequência didática, que é a nossa última parte da disciplina, onde você já expande um pouco a ideia do plano de aula, né? Porque a sequência didática não tem algo finalizado, estruturado, no sentido de que você tem que ter 2 aulas numa sequência didática, você tem que ter 4 aulas numa sequência didática. Isso é uma estrutura que não chega a ser um plano de curso, né? Um plano de ensino, mas também não se constitui apenas num plano de aula. E aí? Vamos aprender mais sobre sequências didáticas? Isso aí é uma temática muito importante para todos nós, tá? Então você vai lá na nossa sala do Google Classroom, nós temos as orientações lá sobre o plano, sobre a nossa sequência didática, assim como nós também temos um material com vários exemplos de sequências didáticas, das quais vocês vão precisar para fazer a nossa parte de atividade, certo? E a parte final da nossa disciplina. Então, sobre o planejamento educacional, hoje era isso que eu tinha a conversar com vocês.